Pedro, depois deste apelo de Cavaco Silva, o primeiro oficial, pelo menos, depois do pedido de ajuda, cabe aos partidos políticos, de facto, entenderem-se, ou não? Eu penso que os partidos políticos vão ter que chegar a um entendimento de um primeiro, que vai acontecer já em maio, que é o entendimento sobre o pacote de apoio e sobre as medidas associadas a essa ajuda. E, portanto, aí vai ter que haver um entendimento, eu diria que a 3, mas no mínimo a 2. Portanto, o PS e o PSD têm que se entender, porque senão não há dinheiro. Os dois grandes partidos que representam 60%, 64%, 65%, whatever, do eleitorado têm que se entender, porque nenhum credor vai aqui pôr dinheiro sem ter a certeza que estes dois partidos estão amarrados ao acordo. Eu penso que tudo indica que o CDS-PP também fará parte deste acordo, alargando esta base para torno dos 80% da população, representada eleitoralmente, digamos assim. E esse é um primeiro entendimento. Segundo, nenhum credor, esta troika não vai pôr cá o dinheiro e será um acordo e vir cá daqui a 4 anos para ver se tudo correu bem. Vai haver um constante acompanhar da execução das medidas. E, portanto, é fundamental que essas medidas tenham esse acordo também. E, portanto, depois das eleições vai ter que se ter aqui um governo de execução das medidas de salvação nacional, chamemos-lhe assim, que permita executar este programa e não só, porque não é só executar o programa que é fundamental. A Troika e estes peritos vão trazer um conjunto de requisitos, mas há muitos que são a interpretação de algum destes requisitos, a pôr em prática estes requisitos, vai ser nossa, porque há questões que são particulares. Mas há margem para a interpretação, Pedro? Claro que há margem para... porque não há conhecimento. Em quê, por exemplo? O que eu diria, assim, de uma perspectiva de fora para dentro, não estou lá dentro, é que, por exemplo, falámos há pouco do mercado de arrendamento. Vai haver, ou tudo aponta para haver, medidas sobre o mercado de arrendamento. Agora, se a ação de despejo tem que ser rápida, eles vão definir questões como o mercado de arrendamento tem que representar mais como solução de habitação para as pessoas, tem que criar condições de mercado, de formação de preço, de despejo, etc. Agora, se nós... As propostas em concretas, se vamos fazer, se a ação de despejo é pela polícia ou pelos advogados ou pelos solicitadores, se vamos ter mais 15 dias ou menos 15 dias, desde que não mude o princípio, a implementação é nossa, como em muitas Pedro, outras... As propostas terão de ser nossas, mas o que é certo é que só poderão, de facto, passar à prática depois do aval de Bruxelas. Eu não sei se tem que ter o aval, tem que ter uma linha de trajetória muito clara sobre uma liberalização da economia portuguesa, uma desregulamentação de alguns mecanismos e uma redução da despesa. Agora vamos ter, a Grécia teve, a Irlanda teve, outros países tiveram, flexibilidade de dizer onde é que queremos estar e onde é que não queremos estar. Nós vimos a Irlanda a defender, com unhas e dentes, como se costuma dizer, a manutenção do IRC baixo. Portanto, há margem de manobra, vai haver contemplação para coisas concretas. E, portanto, o Governo não tem só que seguir uma cartilha, tem que proativamente gerir essa cartilha, digamos assim, e incluir outras vertentes, porque há externalidades das medidas que têm que ser acauteladas e que têm que ser analisadas de uma forma mais abrangente, e esse é também o papel do Governo. O facto dos partidos de esquerda terem ficado fora destas negociações por opção deles, na sua opinião, faz alguma diferença para as negociações com a Troika? Não penso que faça uma grande diferença. Acho que lhes fica mal, porque o problema é um problema do país, terá que ter soluções no país, e ficarem de fora das negociações, eu já aqui disse no passado que acho mal, mas acho principalmente mal que não ponham nenhuma solução alternativa. Qual é a solução alternativa para nós mantermos? Quando dizem que não querem o FMI... Qual é a alternativa? Vamos continuar a gastar mais do que temos? Não vamos reduzir o nosso padrão de consumo? Vamos deixar de pagar aos credores? É essa a solução? E depois, como é que iria funcionar? Acho que era importante ter, até para confronto de ideias numa altura de combate eleitoral, porque dizer só que queremos manter o que existe, o modelo social que existe, todos queremos. Agora, a questão é como é que se paga. E essa questão tem que ser endereçada, a meu ver, para ser uma proposta... Pedro, para além do Presidente ter apelado à necessidade de um governo maioritário depois de 5 de junho, os vários presidentes apelaram também a uma campanha com transparência e verdade. O que é que os políticos vão poder prometer, se é que podem prometer alguma coisa nesta campanha eleitoral, mediante a presença de uma troika? Ou será que vai ser uma campanha baseada em troca de acusações, como se tem visto até agora?
Eu acho que vai ser difícil haver grandes promessas. As promessas vão ser as que tudo aponta, vão assinar antes até da votação. Portanto, antes da votação, tudo aponta que a 15 ou 16 de maio tenha que haver, estes partidos têm que Antes do assinar. dia 16 Portanto, vou assinar do Eurogrupo. o seu programa político real, vai ser a assinatura desse documento. Depois há algum espaço para, sobre esse programa, pensar como implementar. E esse talvez fosse o aspecto mais interessante de uma campanha. Como é que vamos traduzir na prática algumas destas medidas, tornando-as menos penosas para os portugueses, ajustando-as à nossa realidade. Não, pessoalmente, acho que vai ser difícil a discussão nesses termos e concordo consigo que acho que vamos ter uma campanha eleitoral mais focada no porque é que chegámos até aqui, que é muito importante que percebamos e como é que estamos, mas menos tanto nas soluções concretas, mas mais Mas na uma culpa. campanha crispada ou na troca de argumentação não poderá afastar ainda mais o eleitorado que já parece estar bastante aliado? Não lhe sei responder, acho que Pergunto-lhe eventualmente sim. assim, enquanto eleitor, Sim, o que é que eventualmente gostaria de ver sim. nesta campanha? Gostaria de ver propostas concretas de como vamos, como lhe disse, tendo por base uma cartilha, digamos assim, que vamos ter que fazer e que é conhecida dos grandes líderes partidários, já é conhecida hoje em dia. E nisso o falar a verdade era torná-la, pô-la em cima da mesa, porque eles conhecem, né? Sabem mais ou menos o que é que vai ter que ser fazer e como é que se vai implementar isso. No concreto, isso era importante para os portugueses poderem ter essa base para a decisão, mas também era importante termos, para além do encolhimento que vamos fazer no nosso Estado, perceber como é que podemos ajudar o país a crescer. Uma posição muito pessoal, não política. Eu vejo mal que um Ministro das Finanças seja um político. E, portanto, vejo mal que até que um Ministro das Finanças, se há alguma coisa que eu gosto de algumas coisas do modelo inglês, em que os membros do governo têm que ser deputados, se tem alguma lógica em algumas coisas, mas acho que o Ministro das Finanças não deve ser um político. Porque se é um político, vira politiqueiro, no mau sentido da palavra. E menos técnico. E menos técnico. E eu acho que o Ministro das Finanças deve ser, em meu ver, o guardião técnico do governo e, portanto, acho que é um mau princípio os Ministros das Finanças estarem nas listas, como elas são feitas em Portugal, não acrescenta muito. Mas tanto Teixeira dos Santos como Luís Amado eram dois homens fortes do Primeiro-Ministro. Mas isso faz parte os governos devem se autorrenovar também. Sobre isso não tenho assim uma grande visibilidade. Acho que faz parte da estratégia do Partido Socialista para combater as eleições. Se calhar entendeu que o passivo, digamos assim, do Ministro das Finanças era maior do que o seu ativo enquanto protagonista eleitoral e excluiu, não sei se foi isso, não estou a especular. Pedro, muito obrigada pela Obrigado. sua análise e até à próxima semana.